Olá, aqui Márcia Maria em mais um programa Simples Assim com a nossa queridíssima Cris Soller, Olá. falando sobre um assunto aí, gente, que dá pano para Sim, e manga. muito delicado, muito delicado. A gente vai Muito. ter que saber usar as palavras aqui para fazer, nos fazer entendidas, né, Márcia? Exato. E que a internet, né, o YouTube não derrube. Exato. Vamos falar aí de vícios secretos. Porém, não é vícios de drogas ilícitas, é um vício pior do que esse, que você não Sim, faz ideia ou faz ideia, mas não sabe o quão isso pode prejudicar você e levar você a um caminho sem volta. Vamos lá, Cris. destrói silenciosamente. Esse é o Exato, problema. esse é o Você vai, problema. é uma destruição onde não é vista, só acontece e aí E esse que e é o problema, muitos né, Cris? não se reporta a ele como a questão. Ele é tão Exato, secreto, fica tão exato. E tão escondido. acariciado e desejado, né? Dani, Exatamente, põe aquela exatamente. foto para nossa, para esse daí. O quanto Exato. nós, muitas vezes, eu achei essa imagem perfeita, porque parece que nós controlamos a nossa mente. E muitas vezes nós damos um presentinho para ela Aham. e aquilo vai gerar estímulos que vão fazer com que criamos certas dependências. E o que, que é o importante de entendermos na dependência, Márcia? É. Que você começa algo que é muito sutil, prazeroso, Prazeroso, gostoso, e você exato. acha que aquilo não está fazendo mal para ninguém, nem para você. Muito pelo contrário, é tão bom. Que mal é nisso? Que mal Me dá tem? prazer, eu não faço É, mal para para ninguém, ninguém. né? Exatamente, E né? isso você vai percebendo que precisa cada vez Exato. mais. Então começa às vezes com uma imagem, com um vídeo, com uma prática, e aquilo vai aumentando, aumentando até chegar a um ponto quando que você percebe, quer dizer, a pessoa não percebe, mas quando é realmente o vício já É, instaurado quando a necessidade daquilo aumenta, não só em dias, mas em quantidade, certo. e quando não se executa tal função ou Tal não ato, tão né? alto de É, exato. assistir, Aham. de ver ou de praticar, você começa a ficar impaciente, nervoso, o seu comportamento muda, tem uma necessidade de que aquilo vai me acalmar, eu preciso daquilo porque, ai, é só ver um Porque na pouquinho, verdade te acalma, porque tá acalma. liberando dopamina, né? Exatamente, exatamente. Então, há uma prática que aquilo vai fazendo com que você tenha essa dependência. O que que é dependência? Você depende daquele ato para ficar bem, para ficar Exato, em paz, para ficar calmo, para dormir. Muitas vezes a pessoa só faz uma prática porque ai, é o meu momento de relaxar, então vai ali e pronto, exato. entendeu? E muitas vezes o que é pior, quando acontece no final da infância, às vezes. Não é nem na adolescência, às vezes Aham. antes disso a pessoa já começa com aquela prática. Que É, aliás, né, Cris, começa assim às vezes em casa, que eu digo assim. Eu lembro de um lugar que eu fui. E o que que acontece? Eu cheguei, nós estávamos na praia, eram várias famílias ali, era um apartamento bem amplo, tal. E eu cheguei, e na hora que eu entrei na sala, tinha aquelas molecadas ali, uns tinham 10, outros 11, 12 anos, e estavam assistindo um filme inapropriado para a idade. E eles achando o máximo, né? E na hora que eu vi aquilo, eu lembro que o meu sangue subiu e eu já briguei com aquela molecada e fui falar para os pais, né? Os pais me olharam, tipo assim, tá louca?
né? Tá louca, só porque os meninos estavam ali olhando um filme que inadequado. Pelo contrário, os pais se sentiram orgulhosos, né? Sim, que Sem, infelizmente, então, gente, vocês não têm ideia, de quão prejudicial é sim. você assistir filmes inadequados para a idade. Só para o nosso público entender melhor o que nós estamos tratando, nós estamos falando relacionados a práticas sexuais Sim, inadequadas para a idade, que não tem relação a vínculos amorosos. Então, sim. isso é muito complicado. E hoje em dia está muito liberado, né? Não, tá tudo Tudo. muito liberado, né, Então, e não Cris? se tem noção. Infelizmente. Eu já tive vários casos de casais em divórcio, em processo de divórcio, Aham. querendo, né, a separação, por conta de vícios secretos. Porque o homem Exatamente. não, muitas vezes, não procurava a esposa, porque já tinha uma prática que ele adquiriu até mesmo Exato. na adolescência, na infância, e era muito mais fácil para ele do que, né, ter uma relação com a esposa. E muitas mulheres também não Sim, gente, procuram, não é só. não tem prazer na intimidade Exato. com o marido, com o companheiro, Exato. porque já tem uma prática Exato, porque tudo solitária. acontece aqui, Aqui, gente, ó, tudo exatamente. acontece aqui. Então, as tuas fantasias, você não fala para o companheiro ou para a companheira, e ela acontece aqui. E aí, o que acontece? Você não sente prazer mais no outro. Sim. Ou, muitas vezes, para que você sinta prazer no outro, você vai recorrer a drogas ilícitas para que você possa sentir Nossa. prazeres. E o triste é que para você aumentar a sua dopamina, você vai aumentando os teus vícios, né? Sim, E daqui a pouco a sua companheira ou companheiro não é suficiente, você precisa de mais um. sim. E daqui a pouco aquele um também já não dá mais, aí você quer mais um outro. E aí é onde você perde a família, você perde tudo, né, Perde, perde. Cris? Dani, coloca para nós os outros. Você começa, não percebe o monstro que está por trás daquilo, porque parece, né, Exato. para É uma criança, para inofensivo. um adolescente, aquilo, nossa, o que é isso? Estou descobrindo o mundo, é E outra, algo você passa para novo. outro. Você nem E tem tem, vergonha de falar. sim, muito pelo No contrário. começo, você não tem, você acha o máximo, Não, o né? contrário, a pessoa se sente orgulhosa porque acha, Exatamente. olha o que eu descobri, olha olha o conhecimento que eu tenho. Gente, saibam, crianças, pais, mães, quando ali diz faixa etária 10, 12, 14, 16 anos, tomem muito cuidado, porque a mente daquela criança não está apropriada para aquela informação. Sim. E isso é muito sério, E porque isso já quando foi a gente estudado, né, Cris? Não é nada que tá saindo da tua cabeça, né? não Deixar é isso claro, né? exato, porque muito estímulo ou uma informação que ainda não houve um preparo adequado para absorvê-la, isso vai gerar ansiedade, isso vai gerar Sim. insegurança e daí problemas emocionais tremendos, futuros que são silenciosos. É, O que são silenciosos. silenciosos? Famílias desestruturadas, destruídas por questões que não se fala. Uhum. E simplesmente, Um o tabu cara ainda, né, é Cris? É um muito. tabu E ainda. não se vê como um problema. O problema, Exato. minha esposa, meu marido, a gente começa a colocar outros assuntos, outras questões, esquecendo que o foco começou ali. Exato. Então, começar assim, aí vai para outra tela, Dani. Termina assim, sem Exato. perceber. E é tão sutil que isso acontece, gente. E isso, às vezes, a pessoa está ali, ele nem percebe que ele está aprisionado. E essa prisão mata todos ao redor, a família inteira. Esposa ou esposo, os filhos, os pais. Porque aquilo que parece, é só um prazer, é só um É, e você momento sabe, de. Cris, que eu ouvi assim de pacientes falando o seguinte, que
é algo que não faz mal para Para ninguém. ninguém. Qual o problema? Não faz mal para ninguém. Pelo contrário, eu olho ali e tal, e a pessoa não se apercebe que dali ela vai precisar, o teu cérebro ele vai se acostumar com aquilo, aí literalmente é a pior droga que existe. Sim. Porque uma maconha, ou enfim, qualquer droga ilícita, os familiares ao redor, eles estão todos cientes, está todo mundo de olho Vendo, e sabem. querendo Uhum. te ajudar. Agora aqui não, é só você. E você acha que você não precisa de Sim. ajuda. É É escondido. escondido, é Muito, teu a família não segredinho, sabe. é o teu Sim, segredinho acariciado. E que vai exatamente. criando, vai Entrando. crescendo, crescendo, crescendo. E aí E, vem as e o que é psicopatias, interessante, né? né? Essa doença, porque é uma doença, Márcia, então, Vira, né, Cris? e Vira, aí o que que né? acontece? Não percebe, acha que, ai, é só o meu momento de prazer, né, que mal tem, como nós já Aham. falamos, mas não percebe o quanto você está, como que se fala? Reduzindo a sua capacidade intelectual, Sim, a está capacidade intelectual demais, né? diminuindo todas as suas atividades, funções, porque você fica preso àquela situação. Então, Aham. os relacionamentos, todos os relacionamentos, não só os amorosos, relacionamento com o filho, com pai, mãe, com irmão, com amigos, acabam sendo afetados, sim. Não, imagina, acaba Acaba, porque você sim. já não está sendo mais Dono de o si, né? dono de si, exatamente. E aí, quando nós vamos entrando nessa mentira, vai mentindo para sua Sim. mente que é só um pouquinho mais, é só hoje, isso é tão bem, é o meu meu momento relax, é o momento que eu consigo voltar a mim. Muito pelo contrário, é Sim. sinal que você já se perdeu, você está longe de si, de perceber, ter domínio de si próprio. E aí, que eu trabalho Aham. na clínica é: conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Quando você trabalha com a verdade, então passa a ter consciência do Sim. mal que isso está lhe fazendo, mesmo que sinta que não, isso não é nada, está sim. Está. Basta você pensar, observar como é o seu comportamento quando não vê ou pratica o vício Exatamente. secreto. E o que eu vejo assim de grave, Cris, é, por exemplo, às vezes um casal ele começa pela estimulação de algo pornográfico. Qual o problema para como que se diz? Apimentar a relação, para ficar mais tranquila. Gente, não entre nesse caminho. É um caminho sem volta, Cris. Não é verdade? Tem algumas coisas, Márcia, que é assim. O que que acontece quando você foge da realidade? O não encontrar a realidade, não vivenciar aquilo, né? O que que é importante numa relação? Eu aprender a sentir o outro, o Aham. cheiro, o toque, aquele envolvimento literalmente físico. Isso é muito importante. Quando eu vou buscar algo que a minha mente precisa trazer para Tem algo errado na relação. Eu tenho que conversar, exatamente, tem que né? conversar Tem e que tem que ser conversar, e tem tratado, que ser tem que ser tratado. tratado, porque o mais Gente, importante é isso. porque é um vício, e é um vício é, que é gostoso, né? Que Todo as vício, pessoas. ele acaba, no começo ele é Exatamente. muito prazeroso, ele, Prazeroso, né, exato. proporciona aquilo que a pessoa está Sim, porque tá buscando. liberando dopamina, adrenalina, tudo que é ina tá Sim, liberando. Só que, assim como qualquer droga ilícita, ele vai querendo mais, mais, mais e mais. e vai E aí, fugindo cada vez mais do exato. real, fugindo e você vai precisando cada vez mais daquilo que perde, está fora do seu controle, E te aí, tira o controle. você sabe uma coisa, Cris, só para dar uma finalizada, o que eu acho que é de
Um pouco mais grave é quando você coloca a religião para cobrir isso. Então, eu sou cristão, Sim, e aí você usa essa capa de cristão, e aí você fala para você mesma, "Mas qual o problema? Eu não tô adulterando." Gente, esse é o pior adultério que a pessoa sim, pode fazer, né, sim. Cris? E interessante, né? Nós falamos da religião e a Bíblia nos tem ali, nos mostra Sim, o livro de Cantares, de como é uma relação a dois. aham, Linda, maravilhosa, literalmente um proporcionando prazer ao outro, porque esse prazer exatamente. ele é mútuo e não Aham, é algo que tipo, você não me proporciona, então precisamos apimentar a relação. Não, exato. ali está. Se você buscar no livro de Cantares, são romances maravilhosos que você pode E assim, gente, desenvolver. tem um livro chamado do Samuel Ramos, Vícios gente, secretos. Vícios Maravilhoso. Secretos. Você pode encontrar esse livro no YouTube, ele é do pastor Samuel Ramos, e ali ele te traz detalhes de muitas coisas. Ele trouxe à tona aí um assunto oculto, não é oculto, é um tabu Tá bom. ainda. Mas procurem ler esse livro, está lá à disposição. É, faça isso por amor a você, por amor à família, porque eu conheci, Cris, uma família, era um casal, eles não tinham, aliás, tinham um casal de filhos e 20 anos de casados, né? E aí ele ficou desempregado e ele é farmacêutico, inclusive. E aí aconteceu um problema, ele ficou meio depressivo, ficou em casa e daqui a pouco ele ficou viciado. Gente, ele desprezou aquela família, ele, sabe, jogou tudo por água abaixo. A esposa teve que tomar uma atitude, ela teve que se separar, tentou tratamentos, ele não aceitava porque a pessoa não aceita mesmo. Uhum. Quer dizer, não aceita mesmo, não, ele não quis aceitar, né? Falou que não estava doente, mas enfim, acabou-se uma família. Então, assim, eu presenciei isso, Sim, né? Então, é muito triste. E a gente pede, né, Cris, que a pessoa reconheça, sim. né? E que procure um tratamento. Faça esse teste. Veja o quanto você consegue ficar longe daquilo que você acredita que te faz tão bem e que é tão Exato. necessário, E aí você vai saber se você está viciado ou não. dependente ou não. E seja sincero com você. Sim, Olha, você não precisa ser sincero com ninguém, mas seja com você mesmo. E veja se você está ou não precisando de ajuda. é isso É aí. isso.